Olá, amigos do canal Space Blue. Hoje vamos tentar explicar como surgiu a palavra feira nos dias da semana na língua portuguesa, referente aos dias da semana. A língua portuguesa tem uma característica única no mundo, a forma como se falam os dias da semana. Até o século VI, os dias da semana em português eram domingo, lunes, martes, mércores, joves, vernes e sábado. Eram assim, bem semelhantes ao espanhol, ao francês e ao italiano. Mas por que então a língua portuguesa criamos a segunda-feira ao invés de sol, ou a sexta-feira ao invés de vernes? E como surgiram essas denominações? Por que a língua portuguesa é a única no mundo a ter essa disposição dos dias da semana? Tudo isso vamos responder no vídeo de hoje. E olha, o final vai te surpreender. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o dedo no like e se inscreva agora mesmo aqui no canal para não perder as novidades por aqui. A quantificação e a denominação dos dias da semana tem sua origem na antiga Babilônia. Os astrólogos babilônios criaram a semana por ser a duração aproximada de uma fase lunar, o que corresponde a um quarto do ciclo lunar. Desse modo, com esses ciclos de 7 dias, chamada semana, eles precisavam nomear cada um desses dias. E para isso, escolheram os nomes do Sol, da Lua e de mais 5 planetas, um para cada dia da semana. E claro, sendo correspondentes também aos deuses babilônicos. Os nomes encontrados nas tábuas cuneiformes eram Samas, o Sol, Sim, a Lua, Nírgel, Marte, Nabu, Mercúrio, Marduk, Júpiter, Star, Vênus, Irindar, Saturno, que designam respectivamente todos os dias da semana, desde domingo até sábado. Os planetas que eram visualizados no céu todas as noites eram Mercúrio, Vênus, Marte e Saturno. Esses 5 planetas, juntamente com o Sol e a Lua, formavam 7 corpos celestiais, que foram usados como referência para designar os 7 dias da semana. Os antigos astrólogos acreditavam que a primeira hora das 24 que compunham o dia fosse governada pelos 7 astros em uma sucessão estabelecida pela sua distância em ordem decrescente. Assim, associavam o nome dos dias a um determinado planeta, que aparecia como dominante naquele momento. Essa subdivisão da semana em 7 dias foi, com o passar do tempo, incorporada e adaptada sucessivamente pelos gregos, romanos, cristãos e, a partir do século IV d.C., também pelas populações germânicas. A cada um desses astros correspondia uma específica divindade da mitologia greco-romana, que foi depois substituída de maneira mais ou menos similar pelos nomes da mitologia germânica. Assim sendo, a maioria dos nomes dos dias da semana nas línguas de origem latina, por herança babilônica, tem uma origem planetária. É interessante também a origem latina da palavra semana, derivada do latim septimana, que significa 7 manhãs. E do latim também as línguas românicas herdaram a designação dos dias da semana. Por exemplo, a segunda-feira em italiano é lunedì, em espanhol lunes, em francês lungi e em romeno lune. Todos derivam do latim lune, o dia da lua. Até mesmo no inglês se chama Monday, separação de day, dia, e moon, lua, sendo o dia da lua. Já a quarta-feira, do latim mercuri, em italiano é mercoledì, no romeno mercuri, no francês mercredi e no espanhol miércoles. Dessa forma, o espanhol, o italiano, o romeno e o francês seguem a mesma estrutura derivada do latim, assim como todas as línguas românicas. No entanto, houve mudanças também nessas línguas no fim de semana. No latim, tínhamos o 7º dia como o dia de Saturno, e no primeiro dia, o dia do Sol, o principal dia da semana. O Solis diz que serviria como o dia de descanso e de culto aos deuses. No entanto, após o concílio de Gineséia e com a maior influência da Igreja Católica, o 7º dia da semana passou a ser dedicado ao Shabat judeu, e o primeiro dia da semana passou a ser dedicado a Jesus, com uma forma de combater o culto ao sol, chamando-se assim Dies Dominica, ou Dia do Senhor.
Na literatura católica, isso se justificaria porque, como Jesus ressuscitou no domingo e sendo a ressurreição de Cristo o mais importante evento do cristianismo, o domingo passou a ser o dia do Senhor. Os judeus que guardavam o sábado como o dia do Senhor, conforme a antiga aliança, foram visitadas pelo Senhor no sábado na mansão dos mortos. E para os vivos, de Cristo em diante, o dia do Senhor seria o domingo, o dia em que ele retorna do mundo dos mortos. No entanto, essa modificação afetou apenas a Europa Latina, mantendo-se na Europa germânica os dias dedicados a Saturno e ao Sol, como podemos ver no inglês Saturday e Sunday. Mas Portugal e os países lusófonos adotaram uma série de nomes para designar os dias da semana com a numeração ordinal, seguida da palavra feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. E o motivo se encontra há mais de 1000 anos atrás na cidade de Braga, capital da província da Galícia e capital do reino suevo. Durante a dominação sueva, no século VI, o território da arquidiocese de Braga teve como seu arcebispo São Martinho de Dume, também conhecido como Martinho Dumiense. Martinho considerava-se um verdadeiro apóstolo de Cristo e empenhou-se para exercer de modo digno a defesa da fé católica. Para isso, estudou grego e teologia no Oriente e depois aprofundou seus estudos na Itália e na França, antes de se estabelecer em Dume, onde hoje é Portugal. E, em Dume, São Martinho fundou um mosteiro com patrocínio do rei Suevo Chararico, junto a uma igreja onde ele se estabeleceu. O rei Chararico havia construído essa igreja em agradecimento a uma graça recebida pela cura de seu filho. E com o passar do tempo, sobretudo da década de Vais, de 550 a 560, a escola monástica de Dume, sob o comando de São Martinho, tornou-se um grande centro da cultura católica com a finalidade catequética e missionária. E a influência de Martinho na corte sueva foi muito grande. No ano de 559, o rei Teodomiro sobe ao trono e em 560 ele se batiza e traz consigo maior parte do reino para o catolicismo trinitário. Por ter convertido o rei Teodomiro e o seu séquito do arianismo ao catolicismo, passou a ser conhecido como o apóstolo dos suevos. Martinho dirigiu o primeiro concílio de Braga, de 561 a 563, e nesse concílio se decidiu que os nomes dos dias da semana seriam modificados, sendo essa a razão pela qual a mudança aconteceu apenas no território que mais tarde seria o português. Dizia Martinho que era indigno de bons cristãos chamarem os dias da semana pelos nomes latinos pagãos. Até o século VI, os dias da semana em português eram domingo, luas, martes, mércoles, joves, vernes e sábado. E para se opor ao paganismo romano, São Martinho decide substituir os nomes pagãos da semana por féria segunda, féria terça, féria quarta, féria quinta, féria sexta, sábado e dominica dias. Daqui derivam os nomes que diariamente seguem os dias de hoje: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo. E é de se notar que féria tinha o sentido de festa, no caso festa litúrgica, sendo daqui que vem o nome feriado. Essa palavra féria também significa dia de descanso, e dela vem a origem da palavra férias. Ao longo dos anos, a língua portuguesa foi evoluindo, tendo a palavra férias sido substituído por feira, chegando assim aos nomes dos dias da semana atuais. No entanto, como foi uma decisão tomada em um concílio regional e designada para o seu episcopado, essa decisão não foi seguida nas demais dioceses, permanecendo nas outras dioceses da Europa a nomenclatura antiga, com os dias da semana sendo originários dos planetas e com a adição do sábado e domingo estabelecidos no Concílio de Nicéia. Por isso, esses nomes antigos com a nomenclatura de planetas seguem ainda no italiano, no francês e no espanhol, por exemplo. Mas podemos então nos perguntar:
Por que existe então uma terça-feira e não uma terceira-feira? Já que temos a segunda, a quinta, a quarta, por que não a terceira-feira? A resposta é porque o nome manteve a pronúncia latina original de feria tertia. Assim, por ser tertia, mais próximo de terça do que de terceira. Foi o que predominou. E, curiosamente, não ainda satisfeito, o bispo Martinho pediu também para modificar o nome dos planetas conhecidos. Mas o concílio decidiu não ir adiante com essa mudança, e por isso mantemos ainda a raiz original dos planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E quando o território português é reconquistado e Portugal se torna um estado unificado, em 1139, a tradição do uso desses nomes para os dias da semana já tinha mais de meio século, preferindo-se manter essas nomenclaturas no território português. E assim, Portugal passou a ser o único lugar no mundo em que as semanas são chamadas dessa forma. Esses nomes foram sendo repassados para os países de língua portuguesa, e nos dias de hoje, mais de 300 milhões de pessoas terminam a sua rotina de trabalho na sexta-feira e não no dia de Vênus. E você conhecia esses fatos? Imaginava que tinha tanta história por trás de simples dias da semana? Então compartilhe agora mesmo esse vídeo com seus amigos